Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Canfacuri e hoje a gente vai falar por que devemos fazer o bem sabiamente. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Gênesis 37:2 diz: essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. O que a gente deve fazer quando a gente vê o erro dos outros? Se tem uma situação que quase todo mundo age de uma maneira completamente errada, que desagrada a Deus, é nesse tipo de situação. Geralmente, as pessoas fazem o extremo oposto do que Deus queria que elas fizessem. Mas qual é a coisa certa de se fazer? Bom, a primeira coisa que você deve fazer quando você vê alguém errando é chegar para aquela pessoa e falar para ela: olha, você está errando nessa área. Isso porque nós, como cristãos, a gente tem a obrigação de querer que as outras pessoas cresçam. Que elas cresçam de todas as maneiras possíveis e imaginárias, que elas cresçam emocionalmente, que elas cresçam espiritualmente. Então, a nossa intenção tem que ser uma boa intenção, de fazer com que aquela pessoa cresça e não de querer destruí-la. Muitas vezes a pessoa não percebe que ela está errando, ou às vezes ela até percebe, mas ela acha que ela pode continuar fazendo as coisas erradas, que ela vai sair ilesa. E se você não fala nada, ela realmente acha que ela conseguiu o que ela queria. Mas a gente não deve fazer isso, a gente deve contribuir para o crescimento dela, então deve chegar e falar: olha, você fez uma coisa errada aqui, você precisa consertar isso. Deus quer que a gente esteja sempre crescendo e quando a gente não fala nada, a gente contribui para que aquela pessoa continue no pecado. Olha o que diz Efésios 4:29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. A tendência, quando a gente lê um versículo desse, né, então de falar coisas boas para as pessoas, as coisas que vão ajudar a crescer, né? As pessoas a crescerem ou a conseguir o que elas necessitam, geralmente a gente já pensa num elogio, em falar que aquela pessoa é ótima, ela é maravilhosa, mas muitas vezes aquela pessoa precisa ouvir: olha, você está errando, isso aqui está errado, isso não está certo. É lógico que elogiar é sempre bom e é muito bom que a gente elogie as pessoas, logicamente elogios sinceros, né, falando sempre a verdade. E lógico que também na hora que você for exortar uma pessoa, na hora que você for falar que uma pessoa está errando, aquilo tem que estar de acordo com a palavra de Deus e não com o seu achismo ou a sua opinião. Você não sai falando o que você acha, você sai falando o que está de acordo com a palavra de Deus. Inclusive, é muito bom que você até cite versículos para que aquela pessoa entenda que realmente o que você está falando é de acordo com o que Deus quer. Mas, infelizmente, quando as pessoas veem uma pessoa fazendo alguma coisa errada, geralmente o que elas fazem é não falar nada para aquela pessoa, deixar aquela pessoa continuar errando e sair por aí falando mal dela, espalhando o que ela faz. Daí não só você não está ajudando no crescimento dela, como você também está ajudando na destruição dela. Porque quando a gente fala mal de alguém, a gente está destacando os piores lados daquela pessoa. Isso é destruição. Então é isso que você está fazendo quando você está criticando o erro de uma pessoa. Mas e quando você faz uma crítica para aquela pessoa com todo o carinho, com toda a sabedoria, que é o que você deve fazer, tá? Não saia criticando sem sabedoria e com muita rigidez, sem falar com amor, sem amabilidade, porque se você não for amável, você pode colocar tudo a perder. Mas e se você criticou aquela pessoa e daí parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro? O que você deve fazer? Dá uma olhada no que a Bíblia diz. Mateus 18, de 15 a 17, diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se uma pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem que qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate como um pagão ou como um cobrador de impostos.
Daí então você vai ter que começar a tratá-la como se ela fosse uma pessoa que não é cristã. É isso que você vai fazer. Mas veja todo o cuidado que ele pede para a gente ter, para você ir, para você falar para a pessoa, para você depois ter testemunhas também que vão falar. Daí você, se ela não aceitou, você vai contar para a igreja vai chegar para aquela pessoa, vai falar com a pessoa. Daí se ela realmente não ouviu, daí sim é que você vai começar a tratá-la como se ela não fosse um cristão. Mas existe todo um cuidado. E esse cuidado é muito importante, porque muitas vezes o que acontece é que quando você vê um erro, você sai lá com aquela linguinha que fica querendo falar para todo mundo, e isso é uma coisa extremamente demoníaca, porque isso é uma vontade de destruir o outro. E é o exato extremo oposto do que Deus quer. Então a gente tem que ficar muito atento com esse tipo de sentimento que a gente pode ter, porque é muito normal que as pessoas tenham, mas é muito demoníaco também. Outra coisa que eu também quero te lembrar é o seguinte: geralmente, quase sempre, quando você tem uma vontade imensa de falar, isso não é problema meu, é porque você deveria estar tomando uma atitude, mas você está com preguiça de tomar essa atitude, você está com preguiça de fazer a coisa certa, você não está querendo se meter de repente numa confusão que poderia estar ajudando uma pessoa. Então, fica muito esperto com isso, porque isso não é uma coisa que agrada a Deus. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.